aqueles que não gostam quando se fala em vida em outros planetas. Porém, é muito importante conhecermos os conteúdos destes livros. Livros que, apesar de serem do século XIX, não podem jamais serem esquecidos ou deixados de lado em alguma estante empoeirada. Por isso que aqui, neste canal, trazemos estes relatos. E o conteúdo deste livro, Narrações do Infinito, é simplesmente fantástico. Nele, o espírito Lumen traz relatos impressionantes sobre a vida de outras humanidades siderais espalhadas pelo cosmos, mostrando que, sim, a diversidade é muito maior do que possamos imaginar em termos de vida universal. Não podemos tomar a vida aqui na Terra como o grande padrão do que existe. E às vezes até pautando as nossas buscas por vida em outros planetas, de acordo com o que existe aqui. E se não encontramos nada igualzinho, supomos que nada existe. Isto é de uma grande arrogância. Precisamos ter, enquanto raça humana, enquanto humanidade, mais humildade de percebermos que nada, pouquíssimo sabemos sobre a grande diversidade que existe no universo. Se aqui na Terra a biodiversidade já é tão impressionante, com tantas espécies animais, por exemplo, que a ciência ainda nem conhece, e tantas milhares, milhões talvez, de espécies animais catalogadas, imagine o que podemos esperar num universo tão grande. No começo do livro, Lumen relata como foi a sua desencarnação aqui na Terra. Ele teve algumas encarnações aqui em nosso planeta, e na última, ele relata que estava em seu leito de morte, sentindo que o momento do desenlace se aproximava. Estava próximo a uma janela, contemplando um céu estrelado. Ele já estava começando até a se despedir das pessoas mais próximas, quando ele não sabe explicar o porquê. Fixou o olhar em uma das estrelas no firmamento, e era exatamente a estrela Capella, da constelação do Cocheiro. Lembrando que nessa época não havia qualquer informação do papel que Capella desempenhou e vem desempenhando em toda a transformação da evolução aqui no planeta Terra, por meio de processos de migração de espíritos que para cá vieram num passado remoto, os famosos exilados de Capella. Nessa época não existia qualquer relato sobre isso, pelo menos conhecido. Se você quiser saber mais sobre isso, tem a playlist aqui no canal, Transição Planetária. E para a surpresa de Lumen, logo após a desencarnação, ele se viu num dos planetas que orbitam o sistema de Capella. Ele sabia disso intuitivamente, com certeza um espírito já bem adiantado para os padrões da Terra, praticamente nem sentiu a desencarnação, já se desvencilhou a ponto de já se projetar em outra casa planetária de forma consciente, lúcida, sem perder a consciência. E lá se viu neste planeta que ele estava contemplando, quando ainda estava no corpo físico, se ligando a ele mentalmente, por motivos que viriam a ser explicados no livro. Mas o interessante é que ele relatou uma cena que ele viu. E hoje em dia é difícil achar na literatura relatos de como estaria o sistema de Capella hoje em dia. Alguns especulam que já seriam mundos já numa fase mais avançada do que a de regeneração, mundos já felizes, onde o bem já predomina totalmente sobre qualquer expressão da maldade. E realmente a cena que Lumen lá viu foi de pessoas que pareciam uma mistura de filósofos com astrônomos. E ele percebeu que este grupo que ele contemplava estava observando o céu. E para surpresa ainda maior dele, estavam observando a Terra, o nosso planeta, distante há muitos anos-luz de lá. Então ali mostrava que realmente já dava um indício de que há laços que unem essas duas casas planetárias, esses sistemas estelares, por motivos que também ficariam claros mais tarde, com todo o conhecimento que chegou sobre o processo de transição planetária. E Lumen relata no livro algo muito interessante. Estes filósofos astrônomos que ele ali contemplou estavam observando o céu sem a ajuda de nenhum tipo de telescópio, de aparelho específico, apenas com seus próprios recursos
de visão. E vejam, Luhmann percebeu que ele também conseguia fazer isso. Bastava ele fixar o olhar e a atenção numa das estrelas que ele automaticamente começava a enxergar o panorama deste sistema estelar com os planetas que a orbitavam. E se ele fixasse a atenção num destes planetas, automaticamente ele conseguia vislumbrar detalhes de sua superfície, se era habitado ou não, os continentes, os mares. Isso o deslumbrou. Ele ficou pensando, nossa, se eu relatar isto no livro, muitas pessoas não vão acreditar. Mas ele argumenta que mesmo aqui na Terra, há espécies, por exemplo, de insetos que têm um aparelho de visão muito mais avançado do que o humano. Então, aliás, a visão humana, ela compreende apenas uma pequena faixa ali do espectro da luz, que tem variações que não são visíveis. Nós vemos o mundo por uma janelinha muito pequena, a audição a mesma coisa. Então,